Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, que impacta muita gente e o governo federal, a transação tributária federal. Exato. Temos aqui um material bem completo, um guia, né? Transação tributária federal, guia completo e análise. E a nossa missão aqui hoje é tipo assim, descomplicar como funciona essa negociação de dívidas. E olha que interessante, já para começar, essa ideia de negociar dívida com o governo, ela está lá no Código Tributário Nacional desde 1966. É verdade, bastante tempo. Pois é, mas só em 2020 que uma lei federal fez a coisa andar de verdade. Fica a pergunta, por que essa demora toda para pegar no tranco? Vamos dar uma olhada nisso. Vamos lá. Para a gente começar do básico mesmo, o que é essa tal de transação tributária? Dá para explicar de um jeito, assim, direto? Claro, claro. Pensa num acordo, sabe? Uma negociação mesmo. De um lado, o contribuinte que está devendo para a União e do outro, o governo federal, geralmente representado pela PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Certo. É um jeito de resolver essas pendências de imposto sem precisar necessariamente ir para a justiça ou então para acabar com uma briga que já está rolando. A lógica é boa para os dois lados, né? Para o governo, é uma forma de recuperar um dinheiro que talvez já tivesse sido dado como perdido, e isso ajuda na arrecadação. Faz sentido. E para o contribuinte, é a chance de limpar o nome, ficar em dia, muitas vezes com condições melhores do que as originais da dívida. Ah, isso é importante. E tem um bônus, né? Ajuda a diminuir a montanha de processos na justiça tributária. Desafoga um pouco o sistema. Ainda dá uma aliviada nos tribunais. Mas essa história, 1966 até 2020, ainda estou curioso. O que travou isso por tanto tempo? É uma ótima pergunta, porque realmente chama atenção. A previsão estava lá, artigo 171 do CTN de 66. Mas, assim, faltava a regra do jogo, faltava uma lei específica para dizer como fazer essa transação aqui no nível federal. Ah, faltava o manual de instruções. Exatamente. E, além disso, tinha uma discussão jurídica bem forte. Muita gente questionava. Peraí, o governo pode simplesmente abrir mão de parte de um imposto devido? Isso batia de frente com um princípio chamado indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Explica um pouco melhor isso. Basicamente, a ideia é que o dinheiro do imposto é de todo mundo, da sociedade. Então, o agente público, o procurador, por exemplo, não teria liberdade para negociar, para perdoar parte da dívida, sem uma lei muito clara autorizando e dizendo como fazer. Entendi. Tinha essa trava conceitual, digamos. Isso. Aí a Lei 13988 de 2020 veio para resolver isso. Deu a base legal, regulamentou, e ela veio num contexto maior, né? Uma busca por alternativas para não levar tudo para a justiça, a tal da desjudicialização, e para incentivar mais diálogo entre PGFN e contribuinte. E parece que funcionou, né? O material que a gente analisou indica que a transação está sendo vista como eficaz, que está ajudando a recuperar mais dívidas. Sim, os resultados iniciais são bem positivos, apontam nessa direção. Agora tem um detalhe técnico, mas que é super importante na prática. Qual? A transação, ela é uma forma de extinguir o crédito tributário. Tá lá no CTN, artigo 156. Mas, atenção, não é passe de mágica. A dívida não desaparece quando você assina o acordo. Ela só é considerada quitada, extinta mesmo, depois que o contribuinte cumpre tudo que foi combinado. Pagar as parcelas, cumprir as condições, tudo certinho. Certo, tem que cumprir o combinado até o fim. Exato. E outra coisa, não é novação. Não é que você troca uma dívida velha por uma nova. A dívida original continua ali, só que com regras novas de pagamento, as do acordo. A boa diferenciação. É crucial, porque se o contribuinte não cumprir o acordo, ele é rescindido. E aí, a cobrança volta com força total pelo valor original, só descontando o que já foi pago. Entendi. Não é um perdão fácil. É uma renegociação séria com condições. E você falou que normalmente precisa ter um conflito já rolando. Já existe uma discussão sobre aquela dívida, seja dentro da Receita, da PGFN ou já na Justiça numa execução fiscal, por exemplo. O acordo vem para botar um ponto final nessa briga. Faz todo sentido.
E essa lei de 2020, que finalmente destravou a coisa, ela se baseia em que ideias, em que princípios? O guia menciona alguns. Sim, ela tem pilares importantes. Por exemplo, a supremacia do interesse público. Aqui, esse princípio é usado para justificar a flexibilidade. Tipo, às vezes é melhor para o Estado receber uma parte agora do que arriscar não receber nada lá na frente. Uma visão pragmática do interesse público, então. Exato. Outro muito importante é a dupla isonomia e capacidade contributiva. Isso é fundamental, Por quê? porque permite tratar desiguais de forma desigual. O acordo pode ser moldado pensando na situação real de cada contribuinte, na capacidade dele de pagar. Busca uma justiça fiscal mais real, sabe? Não é um modelo único para todo mundo. Ah, essa parte da capacidade de pagamento me parece uma das grandes vantagens mesmo. Diferente daqueles parcelamentos antigos, né? Que era a mesma regra para todo mundo. Justamente. Esse é um diferencial bem relevante. Aí tem também a transparência e publicidade. Os editais, os termos gerais têm que ser públicos para ter controle social. Claro, respeitando o sigilo fiscal de cada um. Certo. A moralidade e boa-fé para evitar abusos, né? Para que a transação não seja usada para prejudicar a concorrente, por exemplo. E, claro, a razoável duração dos processos e eficiência. A transação é vista como um jeito de acelerar a solução das dívidas e tornar a cobrança mais eficiente, mais barata para o próprio governo. Chega daquelas cobranças que se arrastam por décadas. Ok, entendi a base teórica, os princípios, mas vamos ao que interessa para o bolso do contribuinte. Quais são as vantagens na prática? O que ele ganha aderindo? O material parece bem otimista aqui. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Os benefícios podem ser muito bons. O principal atrativo geralmente são os descontos. Descontos. De quanto? Podem ser bem significativos, reduzindo bastante o valor total. Eles costumam incidir mais sobre multas, juros e os encargos legais da dívida. A lógica é dar mais desconto para aquelas dívidas que a PGFN considera de recuperação mais difícil ou até irrecuperável. Ou seja, quanto mais difícil para o governo receber, maior o desconto oferecido. Exatamente. Onde a chance de receber tudo é menor. E olha que interessante, em algumas modalidades específicas que a gente vai ver, pode ter desconto até no valor principal da dívida. Isso é bem raro em matéria tributária. Desconto no principal. Nossa, isso é forte mesmo. E tem limite para esses descontos. Qual o teto? A regra geral fala em até 50% de desconto sobre o valor total da dívida, já consolidada com juros e tudo. Mas, olha só, para alguns grupos pessoa física, microempresa, ME, empresa de pequeno porte, PP, e algumas outras entidades como Santas Casas, esse limite pode ir até 70%. 70%. É uma redução enorme. Imagino que o prazo para pagar também deve ajudar bastante, né? Com certeza. Esse é o segundo grande benefício. Prazos de pagamento bem mais longos. O parcelamento normal pode ir até 84 meses. São 7 anos. 7 anos. E para aquele mesmo grupo que pode ter o desconto maior, pessoa física, ME, PP, etc., o prazo fica ainda melhor. Pode chegar a 145 meses. 145. Isso dá mais de 12 anos? Exato, mais de 12 anos para quitar. É um fôlego financeiro muito importante para quem está enrolado. Realmente. São condições que podem fazer toda a diferença para conseguir se regularizar. Tem mais alguma coisa? Alguma outra vantagem? Tem sim. A lei permite, em alguns casos, usar outros créditos que o contribuinte tenha por aí para ajudar a pagar a dívida na transação. Que tipo de créditos? Por exemplo, usar prejuízo fiscal que a empresa teve lá atrás, ou a base negativa da CSL, que é um outro tributo sobre o lucro. É como usar um prejuízo passado para abater a dívida de agora, simplificando bem. Entendi. E também precatórios, aquelas dívidas que o próprio governo tem com a pessoa ou empresa, reconhecidas pela justiça. Em certas situações, dá para usar para apagar a transação. Usar um crédito contra o governo para pagar uma dívida com o governo. Interessante. É uma possibilidade. E outro ponto muito positivo é a regularização fiscal quase na hora. Assim que você formaliza a transação, geralmente já consegue a certidão de regularidade fiscal, aquela CND ou CPN.
Essencial para muita coisa, né? Licitação, pegar empréstimo. Sim, a certidão é chave para muitas empresas. E sobre as cobranças que já existem, tipo execução fiscal? O acordo para isso? Ótima pergunta. E aqui tem um detalhezinho técnico importante. Não é a assinatura do acordo de transação, por si só, que suspende a cobrança na hora. Ah, não? O que suspende a exigibilidade do crédito e aí sim paralisa a execução fiscal é o parcelamento ou a moratória que estão dentro do acordo. Então, na prática, quando você adere e começa a pagar o parcelamento do acordo, aí sim as ações de cobrança ficam suspensas. Entendi o mecanismo. E toda essa lógica de benefícios, especialmente os descontos maiores para as dívidas mais difíceis, reforça aqueles princípios que a gente falou. Para o interesse público, às vezes é melhor garantir receber uma parte do que não receber nada. E, ao mesmo tempo, ajustar a cobrança à real capacidade de quem deve. Clareou bastante a lógica por trás. E como isso funciona na prática? É tudo igual, um modelo só de transação ou tem tipos diferentes? Não é um modelo único. A lei criou modalidades diferentes, pensadas para situações diferentes. A Lei 3.988 trouxe basicamente 3 grandes formatos. Certo. Qual o primeiro? O primeiro, e talvez o mais comum, é a transação na cobrança da dívida ativa. Essa pode ser proposta pela PGFN para o contribuinte, ou o próprio contribuinte pode ir lá e propor um acordo. Pode ser individual? Pode ser individual, sim. Ou pode ser por adesão a um edital que a PGFN publica com regras gerais para um certo tipo de dívida ou devedor. O foco principal aqui são aqueles créditos que a PGFN já classificou como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Aí a PGFN analisa a dívida, a capacidade de pagamento da pessoa ou empresa e define as condições: desconto, prazo, se precisa de garantia. Ok, essa parece a mais abrangente. E as outras duas? A segunda modalidade é a transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Nome comprida. Pois é, mas a ideia é resolver aquelas brigas grandes na justiça ou na administração, que envolvem teses jurídicas complicadas e que afetam muita gente ao mesmo tempo. Ah, tipo aquelas discussões sobre a base de cálculo de PIS/COFINS, coisas assim? Exatamente. Ou então disputas que envolvem valores muito altos. A lei fala em causas com impacto acima de R$1 bilhão. 1 bilhão? É. E o ponto-chave aqui: essa modalidade permite explicitamente dar desconto sobre o valor principal da dívida, não só sobre juros e multa. A ideia é resolver de vez essas teses que ficam anos nos tribunais superiores. Entendi. Essa é para resolver as brigas de cachorro grande, digamos. E a terceira? A terceira vai para o outro lado. É a transação por adesão no contencioso tributário de pequeno valor. Pequeno valor. Quanto? Dívidas de até 60 salários mínimos. É voltada para a pessoa física, para o MEI, microempreendedor individual, para a microempresa MEI e empresa de pequeno porte EPP. Ah, focada nos menores. Isso. A ideia aqui é simplificar, agilizar a resolução desses casos, é o princípio da economicidade. Para o governo, não vale a pena gastar um dinheirão para cobrar uma dívida pequena. É uma solução mais rápida e barata para esses débitos menores. Então temos a modalidade geral focada na dificuldade de receber, a das grandes teses bilionárias e a dos débitos pequenos, para simplificar. Faz sentido, cada uma atacando um problema específico. Mostra aquela flexibilidade que você falou, né? Exatamente. A classificação da dívida, o valor, se tem uma briga judicial grande por trás, o tipo de devedor, tudo isso ajuda a ver qual modalidade se encaixa melhor. É uma tentativa de ter soluções mais cirúrgicas, né, para cada tipo de problema. Mas como tudo na vida não deve ter só bônus, né? Imagino que quem adere à transação também assume obrigações importantes. Quais são as contrapartidas? O que se exige do contribuinte? Com certeza. Não é só chegar e pegar o desconto. A adesão vem com responsabilidades sérias. A primeira, e talvez a mais forte, é a confissão da dívida. Confessar. Sim. O contribuinte tem que admitir que deve aqueles valores que estão entrando no acordo. E essa confissão é irrevogável e irretratável. Não dá para voltar atrás depois. Pesado. E junto com isso, vem a renúncia ao direito de discutir aquela dívida. Renunciar? Como assim? Significa que ele tem que desistir de qualquer processo na justiça ou recurso administrativo que já exista sobre aquele débito. E mais,
Ele se compromete a não entrar com nenhuma nova discussão no futuro sobre aquilo que foi negociado. É uma renúncia bem ampla sobre o objeto do acordo. Nossa, essa renúncia é um ponto bem delicado mesmo. Abrir mão de discutir na justiça é uma decisão e tanto. Que mais? O contribuinte também precisa manter a regularidade fiscal dali para frente. Tem que pagar em dia o FGTS e qualquer nova dívida tributária federal que aparecer depois do acordo. Ficar em dia com o futuro. Isso. Precisa ser transparente com a PGFN, dar as informações sobre bens, situação financeira para análise da capacidade de pagamento ser correta. Não pode fazer nada que seja concorrência desleal ou usar a transação de forma abusiva. E dependendo do caso, pode ser exigido que ele dê ou mantenha garantias para a dívida, como um imóvel, fiança, seguro. Um conjunto de exigências bem completo. E se a pessoa vacilar, deixar de pagar uma parcela, descumprir alguma regra dessas, o que acontece? Esse me parece o grande risco. É o grande risco e as consequências são bem duras. Qualquer descumprimento leva à rescisão da transação, acaba o acordo. E aí? E aí o contribuinte perde na hora todos os benefícios que tinha ganhado. Desconto, prazo esticado, tudo. A PGFN cancela o acordo e volta a cobrar a dívida pelo valor original, cheia, só abatendo o que por acaso já foi pago. Volta tudo a estaca zero, praticamente, só que sem os benefícios. Pior que a estaca zero, porque você já confessou a dívida e renunciou a discutir. E tem mais. Quem tem uma transação rescindida fica impedido de fazer outra transação para qualquer dívida por 2 anos. Puxa vida. Por isso é fundamental ter certeza que vai conseguir cumprir antes de assinar. Fazer as contas direitinho, ter um planejamento, porque depois que assinou e homologou, se tropeçar, a queda é feia. Especialmente por causa daquela renúncia. Ficou bem claro que a decisão exige muito cuidado. Agora, uma dúvida que muita gente deve ter. Com tanto desconto, prazo longo, isso não é só um nome novo para os antigos refis? Aqueles programas de parcelamento especial que sempre apareciam? É uma comparação que surge mesmo, mas tem diferenças importantes, conceituais. A principal talvez seja a personalização. Como a gente falou, a transação busca ser mais sob medida, olhando a capacidade de pagamento daquele contribuinte e a chance de recuperar aquela dívida específica. Os refis geralmente eram mais padronizados, tipo um cardápio de opções, igual para todo mundo que se encaixasse nas regras gerais, sem essa análise tão customizada. Certo, a transação é mais individualizada. Isso. E outro ponto é a natureza do negócio. A transação se baseia em concessões dos dois lados. O governo abre mão de parte ou dá prazo, e o contribuinte confessa a dívida e abre mão de discutir. O objetivo é extinguir a briga e a dívida lá no final. E o refis? O refis muitas vezes era visto mais como um grande parcelamento com incentivo. Ele suspendia a cobrança enquanto estivesse sendo pago, mas nem sempre resolvia a discussão jurídica que estava por trás, nem exigia essa renúncia tão forte. A transação tem mais essa cara de acordo final, para encerrar o conflito de vez. Entendido. Então não é só um parcelamento turbinado. É um acordo mesmo para acabar com a disputa, com regras e consequências bem específicas. Bom, acho que deu para ter uma visão bem clara do que é a transação tributária federal. Recapitulando rapidinho, ela vem como uma alternativa mais moderna para resolver dívidas com o governo, né? Um caminho negociado tentando equilibrar a necessidade de arrecadar com a situação de quem deve. Isso. Oferece vantagens como descontos, prazos maiores, mas exige em troca compromissos sérios, como confessar a dívida e, principalmente, renunciar ao direito de discuti-la depois. Perfeito. É uma ferramenta forte com potencial para ajudar muita gente a sair de situações fiscais complicadas e para diminuir o número de processos, mas que exige do contribuinte, uma análise muito cuidadosa e um comprometimento real para cumprir o que foi acordado. E para a gente fechar, pensando um pouco além do que a gente discutiu aqui, que reflexão final dá para tirar disso tudo? Algo para a gente levar para casa. Olha, uma coisa interessante para pensar é: se esse modelo de negociar direto, de forma flexível, olhando a capacidade de pagar e buscando resolver o conflito sem precisar ir para a justiça, a tal desjudicialização, está dando certo na área tributária. Será que ele não poderia inspirar soluções
para outros tipos de problema entre o cidadão, a empresa e o governo em outras áreas? Interessante essa perspectiva. E tem o outro lado da moeda, né? Essa exigência de renunciar de forma tão definitiva ao direito de discutir a dívida na justiça no futuro, claro que isso agiliza o acordo, mas como fica o equilíbrio disso com o direito fundamental que todo mundo tem de acesso à justiça? É um ponto que, com certeza, vai continuar gerando debate. Excelentes pontos para a gente continuar pensando. Com isso, a gente encerra nossa análise da transação tributária federal. Esperamos ter ajudado a entender melhor como ela funciona e o que está em jogo.